Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Pode sentar. A Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. São as palavras que nós ouvimos no introito desta Santa Missa. Caríssimos fiéis, eis que nós temos neste domingo, último de outubro, a festa de Cristo Rei. Festa que foi instituída justamente para que nós tenhamos consciência do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estende não só na nossa alma, não só sobre a criação espiritual, sobrenatural, mas se estende sobre a sociedade, aqui e agora. E quando os ensinamentos dos papas anteriores, o Papa Pio IX escreveu na sua encíclica Quanta Cura, pela nossa autoridade apostólica, nós reprovamos, proscrevemos e condenamos todas as opiniões e doutrinas singulares e malignas mencionadas individualmente nesta carta, e determinamos e ordenamos que elas sejam completamente mantidas por todos os filhos da Igreja Católica como reprovadas, proscritas e condenadas. E trata-se justamente da condenação de que a religião deve ser alheia ao Estado. Isto aqui, meus caros, é um exercício do magistério infalível, pois o Papa nos ensina com sua plena autoridade apostólica uma doutrina sobre fé e moral que é vinculante para a consciência de todos os fiéis. E, portanto, os fiéis devem, em coerência com os ensinamentos do Evangelho e o ensino constante da Santa Romana Igreja, condenar aqueles que ousam ensinar que a constituição da sociedade pública e também o progresso civil exigem completamente que a sociedade humana seja conduzida e governada sem se levar em conta a religião, como se ela não existisse, ou ao menos sem fazer nenhuma distinção entre a verdadeira religião e as falsas. Este exercício do Magistério Supremo, ensinado anteriormente pelo Papa Gregório XVI, foi ensinado e mantido por Leão XIII, São Pio X e, claro, Pio XI e Pio XII, sendo que foi o Papa Pio XI quem instituiu a festa que nossa Santa Madre Igreja celebra hoje no último domingo de outubro, e isso pela sua encíclica Quas Primas. Lembrem-se muito bem disso, meus caros. Nenhum católico pode jamais acreditar que o governo secular não deve fazer nenhuma distinção entre a verdadeira religião, a religião católica e as falsas. Qualquer outra religião, qualquer governo que trate todas as religiões como iguais, está errado e deve ser condenado e corrigido para que não atraia a ruína sobre si. A festa de Cristo Rei foi instituída hoje, no último domingo de outubro, para chamar a nossa atenção justamente para isso, para os males dos governos seculares separados da realeza de Cristo. É esse justamente o sentido da festa de Cristo Rei. E Cristo é nosso Rei de três maneiras. Ele é Rei por direito natural, porque é Deus, por ser o mais perfeito dos homens, e é Rei por direito adquirido, porque é o Redentor do mundo. Agora, devemos também notar que é muito adequado que ele tenha o título de Rei, e não o título de qualquer outro tipo de governante,
Porque um rei obtém seu poder de governo por herança, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, herda tudo o que tem de Deus Pai, só que o faz eternamente na geração divina e não no tempo. Então ele é Deus, herdando todos esses poderes. Ele não é Cristo o presidente, nem Cristo o senador, nem mesmo Cristo ministro do Supremo. Porque ele é Deus e Criador, ele é o Senhor Supremo sobre tudo. Isso significa que ele tem todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo, que são todos os poderes de um rei. Em segundo lugar, Cristo é rei por ser o novo chefe do gênero humano, homem perfeito, por ser o novo Adão, que com a nova Eva, Maria Santíssima, vem redimir a humanidade. E assim ele é rei por causa de seus direitos adquiridos. Por sua morte, ele redimiu o mundo. Ele expulsou o príncipe deste mundo, o diabo. Ele legislou, estabelecendo leis que se aplicam a todos, não apenas aos cristãos, leis que se aplicam a cada pessoa na terra. Por exemplo, a lei do batismo. Nosso Senhor diz no Evangelho de São Marcos: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E assim, ele tem poder de jurisdição também sobre aqueles que não creem, poder para condená-los, mesmo que eles o recusem e não o sigam. Ele condena, mesmo sendo ele aquele que foi iniquamente julgado pelo poder secular de Pilatos, mesmo nesse momento declarando ele que todo poder daquele que o julga vem de Deus. Ele é o juiz supremo, o único que pode abrir o céu para os homens. Ele é o poder executivo. Todo juízo e toda ordem dele é executada perfeitamente. Ele é rei, então, não apenas dos cristãos pessoalmente, mas de todas as pessoas do mundo inteiro, de toda a criação, de todo o universo. Não há ninguém fora de seu reinado. Nenhuma autoridade secular foge de sua lei. Nenhuma autoridade foge de seu julgamento e poder. Como ele próprio diz, citando aqui as palavras de São Mateus: todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Portanto, toda a sociedade, todo Estado deve obediência e adoração a ele. Não apenas a sua lei natural, as leis de Deus impressas na ordem natural, que podem ser conhecidas somente pela razão, como não matarás, mas a toda a lei que ele revelou e que é ensinada pela nossa Santa Madre Igreja. Agora, há muitos que, como os grandes e iníquos fundadores do Estado moderno, acreditam na ideia falsa e definitivamente condenada da separação entre a Igreja e o Estado, como se coubesse a eles estabelecer limites ao reinado de Cristo. Esses homens revolucionários, maçons, deístas, secularistas, todos eles liberais, buscam desfazer o reinado de Cristo, deixando-lhe relegado a opinião pessoal de cada indivíduo e a sua vida privada, donde as abomináveis liberdades de expressão religiosa e de consciência proclamadas pela Revolução e condenadas pelo magistério da Igreja. Eles buscam desfazer aquilo que foi estabelecido por Deus, voltar àquele estado miserável antes de Cristo, quando todos aqueles que não eram hebreus tinham que confiar apenas em seu próprio entendimento, confiar no uso de sua razão, sem a ajuda da graça santificante,
sem a ajuda da revelação, retornando àquela escuridão do erro que é o paganismo. Buscam levar a sociedade de volta à ignorância e ao paganismo, modelando as nações e as sociedades segundo o antigo panteão romano. A Roma pagã abarcou em seus braços muitas nações, e isso por causa do seu sincretismo religioso. Era na Roma pagã permitido manter seus deuses nativos quando se juntavam ao Império Romano. Podia-se até adorá-los publicamente, desde que aderisse à nefasta liberdade religiosa que era proclamada por Roma, pela qual simplesmente se renunciava à verdade. De fato, em Roma, nenhum culto era autorizado se fosse em si mesmo hostil ao Estado ou caso se arrogasse ele exclusivo, único verdadeiro, rejeitando os demais. Portanto, para ser autorizado a ter seu culto público, era necessário concordar em adorar o Estado acima de tudo. Porque se nenhuma religião reina suprema, esse poder pertence ao Estado. Afinal, se o Estado é o árbitro entre as diferentes religiões, se é o árbitro entre os deuses, ele deve estar acima de todos eles. Mas mesmo assim, mesmo na Roma pagã, aos cristãos foi oferecido um favor pernicioso da parte de César. Eles poderiam ter seu culto reconhecido pelo Estado, até mesmo possuir um altar a Cristo no panteão dos deuses, ao lado de todas as demais divindades. Isso contanto que aderissem à liberdade religiosa, contanto que confessassem que todos podem acreditar naquilo que bem entenderem, naquilo que quiserem acreditar. O que César disse aos romanos, disse aos cristãos, foi basicamente isso: vamos todos dar as mãos, que ninguém está certo ou errado. Todos têm a sua parcela de verdade, todos têm uma semente da verdade. Não sejam tão rígidos, não sejam tão intolerantes. Vamos todos nos dar bem, vamos viver de forma tolerante, vamos viver de forma sinodal, vamos viver em paz com o amiguinho, sem acusá-lo de erro, sem dizer que só você está certo. Afinal, que audácia dizer que uma só religião é a verdadeira. Vamos viver como os ursinhos carinhosos, sendo bonzinhos uns com os outros, em uma eterna ciranda hippie, sem rigidez, sem intolerância, com mais fraternidade e mais sinodalidade. Mas, acima de tudo, é claro, vocês devem acreditar na supremacia do Estado sobre a própria verdade, sobre a própria moral e sobre a própria natureza. E nós não podemos ignorar, meus caros, que uma oferta semelhante foi feita há muito mais tempo pela serpente aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sejam livres, disse a serpente, sejam seus próprios governantes, sejam seus próprios senhores. Determinem vocês mesmos o seu fim, como se fossem deuses. Mas antes de tudo, ouçam-me e admitam que Deus mente.
Enfim, esse é o próprio fundamento liberal da sociedade e do Estado modernos. A ideia demoníaca de que o homem deve ser livre para decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E não deve jamais coagir os outros baseado unicamente no fato de que tal fato, tal ponto é bom ou é certo. Mesmo se for a verdade, mesmo se for o bem, mesmo se for o correto, não deve haver nenhuma coação. Só se pode aceitar aquilo que o próprio indivíduo determina como certo, como verdade, como bem. Essa é a oferta da serpente, esta é a oferta do demônio. E não podemos ignorar que esta oferta é demoníaca em sua própria origem, pois foi justamente aquilo que foi apregoado pelo próprio Lúcifer quando foi expulso do céu. Ele preferiu ter feita a sua vontade no inferno para não ter que servir no céu, para manter a sua liberdade de consciência, para manter a sua liberdade religiosa, para manter a sua liberdade de expressão. Essas 3 liberdades revolucionárias e condenadas pela Igreja foram, em primeiro lugar, defendidas por Lúcifer, em seguida pela serpente. E o que foi que aconteceu? Lúcifer foi expulso do céu e Adão e Eva, que caíram na lábia da serpente, foram expulsos do jardim do Éden. Pois preferiram recusar o seu fim último para manter a sua independência de Deus. Esta oferta da liberdade religiosa é a oferta do demônio. Novamente, se o reinado de Cristo é apenas pessoal e não é social nem político, então deve haver uma autoridade superior a Cristo, que será a autoridade do Estado. Ou melhor, a autoridade daquele que é o príncipe deste mundo, que é o demônio. Em toda parte ao nosso redor, nós vemos amplas provas disso. Amplas provas de que a sociedade está entregue ao demônio após ter sido separada de nossa Santa Madre Igreja. Vemos abominações morais e a apostasia reinando por tudo quanto é canto. Vemos seu poder aumentando em toda parte. E a liberdade que ele promete sob o liberalismo não é outra coisa senão o indiferentismo e a licença moral, a escravidão, a falsidade e ao erro. Pois, meus caros, não se enganem, só pode haver um rei. Apenas um rei dos corações, apenas um rei da família, apenas um rei da sociedade. Sim, meus caros, apenas um rei do próprio Estado, pois ninguém pode servir a 2 senhores. Nós, a sociedade, o Estado servirá a Cristo ou ao demônio. Não há uma terceira opção. Não há uma separação sã do reino de Cristo. Não existe uma sã laicidade. Se o Estado se recusa a adorar a Cristo, escolheu adorar o demônio e conduzir todos que puder, não para o céu como deveria ser, por meio da condução para a barca da Santa Igreja, mas para o poço do inferno. Se rejeitarmos o reinado de Cristo sobre o Estado e se aderirmos à falsa ideia condenada da liberdade religiosa, da separação entre Igreja e Estado, se rejeitarmos a realeza de Cristo sobre a sociedade civil, sobre todas as autoridades seculares,
estaremos então dizendo que não queremos pertencer ao reino de Cristo. E se não quisermos pertencer ao seu reino aqui na terra, então não pertenceremos ao seu reino no céu. Meus caros, Pio XI estava muito certo em 1925, quando condenou não apenas os princípios da Revolução Francesa, mas todas as formas liberais de governo, incluindo o nosso. Esses múltiplos males no mundo, escreve ele, se devem ao fato de que a maioria dos homens expulsou nosso Senhor Jesus Cristo e sua santa lei de suas vidas, que estes não têm lugar nos assuntos privados ou na política. E dizemos ainda que enquanto os indivíduos e os estados se recusarem a se submeter ao governo de nosso Salvador, não haverá uma perspectiva realmente esperançosa de uma paz duradoura entre as nações. Por isso, meus caros, rezemos por nossa nação, rezemos por todas as nações que estão presas neste grande mal do liberalismo, que trabalham sob esta falsa ideia e definitivamente condenada de que se pode ter um Estado secular que não tenha sua lealdade em Cristo. Rezemos também por tantas almas que se acham católicas mesmo nas fileiras eclesiásticas, mesmo entre as mais altas autoridades da Igreja, mas que militam sob os ideais nefastos e condenados da liberdade religiosa, da liberdade de expressão e da liberdade de consciência, enfim, da liberdade do erro, do mal e do demônio. E peçamos ajuda à nossa Mãe Santíssima, ela que é a Imaculada, pois ela é rainha do céu e da terra. Ela reina à direita de Cristo. Ela reina no céu e também reina aqui na terra, porque Cristo reina por meio dela. E ela já pisou na cabeça da serpente, já destruiu todos os erros e todas as heresias em sua própria natureza imaculada. Por isso mesmo, tenhamos, nesses tempos atuais, nesses tempos de apostasia da sociedade e de reinado do demônio na sociedade, tenhamos nossa devoção e nossa confiança na Imaculada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.